O Mbappé saiu do Santiago Bernabéu depois de ser vaiado pela própria torcida e disse aos jornalistas que o treinador colocou como o quarto atacante do elenco, atrás do Vinícius, do Gonzalo Garcia e do Mastan Tuolo. E o Arbeloa, que já não tem mais nada a perder, respondeu na coletiva que enquanto estiver naquela cadeira, não se importa com o nome de nenhum jogador. Você acha que o Real Madrid consegue ser campeão enquanto o Mbappé continuar com essa postura? E o Florentino tem coragem de vendê-lo no verão ou vai ceder mais uma vez? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. A entrevista do Mbappé e Arbeloa hoje foi muito pior do que eu imaginei. Pra aquecer, você precisa saber que o Mbappé foi vaiado quando entrou. E por conta disso, os jornalistas foram até o Mbappé depois da partida e perguntaram por que ele não começou jogando se ele não estava bem. E ele respondeu isso aqui. Para ele sou o quarto delantero da plantilla. Coisa que não se fala em público quando você não quer foder o seu treinador. Mas o Arbeloa respondeu. Eu acho que ele não me entendeu muito bem. Não sei nem o que te dizer. Em nenhum momento eu disse que ele é o quarto atacante do Real Madrid. Eu nem disse frase semelhante. Me gustaría a mí tener 4 delanteros. E aí deram liberdade pro Tartaruga e descambou. Ele falou que inclusive ele prefere dar essas coletivas, que ele sabe que tem gente que não fala as coisas, então não tem como ele saber a opinião delas, que ele só fica sabendo o que essas pessoas realmente acham por conta dos jornalistas. Ou seja, ele meteu, porra, ninguém fala na minha frente, né, malandro? Hay mucha gente que não hablan e eu tenho que mirar a prensa para saber o que pensam. Mas que desunido que tá esse elenco do Real Madrid, rapaziada, que isso? E curiosamente, depois da coletiva surpresa do Florentino ontem, em que em vários momentos ele falou que o Mbappé é o jogador mais importante do Real Madrid e o melhor, o Mbappé demonstrou todo o seu apoio ao presidente. O Presi é o melhor presidente do mundo. E diz que confia muito no trabalho dele. Eu vou ser realista e não vou mentir pra vocês. Ele diz que aquele vídeo dele saindo sorrindo do treinamento, bem nesse dia que foi coincidência, porque ele não sabia de nada. Eu não estava quando passou todo este tema. Disse também que é contra essas pessoas que falam que ele não deve jogar 90 minutos, porque na Copa do Rei, quando ele não jogou, eles foram eliminados. E terminou dizendo que a primeira parte da temporada dele no Real Madrid foi muito melhor que a segunda. E o time estava em uma fase melhor e tudo mais. E o Arbeloa respondeu publicamente. É lógico que ele falou isso, né? Ele fez mais gol. Ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte. E o Arbeloa terminou com essa aqui. Enquanto eu estiver naquela cadeira, eu decido quem joga e quem não joga. Não me importa quais são os nomes deles. E pra terminar, perguntaram se o Mbappé via as coletivas do Arbeloa, do seu treinador, e ele falou que não, na casa dele tem TV francesa e não espanhola. Existe um padrão no comportamento do Mbappé que se repete em cada clube que ele passou. E o Real Madrid está vivendo agora exatamente o mesmo ciclo que o PSG viveu antes da saída dele. No PSG, Luiz Henrique tentou cobrar trabalho defensivo, tentou exigir que ele pressionasse sem a bola, tentou fazer com que as regras coletivas valessem para todo mundo. O Mbappé concordava nas reuniões e fazia o que queria em campo. Quando Luiz Henrique quis que ele ficasse no banco, a situação ficou insustentável. O francês saiu e o PSG ganhou a Champions League na primeira temporada sem ele. No Real Madrid, o Ancelotti teve o mesmo problema de encaixe tático e foi embora. O Xabi Alonso tentou implementar uma filosofia coletiva e foi derrubado em menos de 6 meses. E agora, o Arbeloa coloca o Mbappé no banco por questões físicas e de planejamento. Uma decisão completamente legítima. E o jogador vai para a zona mista expor a conversa privada. O padrão está documentado em 2 países, em 2 clubes de altíssimo nível, com técnicos completamente diferentes. O problema não muda de endereço, ele viaja junto com o jogador. O detalhe mais arrogante de toda a noite não foi nem a declaração sobre o quarto atacante. Foi que o Mbappé disse quando perguntaram se ele acompanhava as coletivas do Arbeloa para entender as decisões táticas. Respondeu que não assiste porque em casa só tem a TV francesa, não espanhola. Essa frase, dita com naturalidade, é uma das mais desrespeitosas que um jogador pode fazer ao próprio treinador. Significa que ele não se dá nem ao trabalho de acompanhar o que o técnico fala publicamente sobre o time, sobre o esquema e sobre as razões por trás de cada decisão. Significa que as explicações do Arbeloa são irrelevantes para ele. Num clube onde o treinador já não tinha autoridade suficiente para se impor, essa declaração foi o passo final de um processo de demolição que o Mbappé conduz com uma consistência impressionante. Ele não precisa gritar, não precisa bater na mesa, não precisa fazer escândalo. Ele apenas diz que não vê TV espanhola em casa e todo mundo entende o recado. É um episódio que ficou menos destacado na cobertura da noite, mas que é revelador do quanto a situação está fora de controle. O Mbappé afirmou que prefere falar
falar abertamente com a imprensa, porque há pessoas no clube que não dizem o que pensam diretamente e que ele só consegue saber o que as pessoas realmente achavam através dos jornalistas. Essa declaração é uma bomba, num clube que já está com o vestiário descrito como rachado. O jogador mais importante do elenco está usando a imprensa como ferramenta de inteligência interna para descobrir o que os companheiros pensam, para entender as movimentações de bastidor, para se posicionar antes das decisões que importam. Isso não é um atleta buscando transparência, é um jogador que transformou a zona mista num instrumento de poder dentro do clube. E quando o capitão do vestiário usa a imprensa para se informar sobre o que os companheiros pensam, o ambiente interno desse vestiário chegou num nível de desconfiança que nenhuma reunião de grupo vai resolver. A troca de declarações de apoio mútuo entre Mbappé e Florentino nas últimas 48 horas precisa ser lida com muita atenção, porque ela explica muito sobre como o poder funciona no Real Madrid. Florentino usou a coletiva de terça para elogiar o Mbappé como o jogador mais importante do clube. O Mbappé retribuiu publicamente, declarando que o presidente precisa ser o melhor do mundo e que confia no seu trabalho. Essa troca aconteceu exatamente enquanto o Arbeloa estava sendo soterrado por crítica de todos os lados. Não é coincidência, é uma demonstração clara de onde está o poder real no clube. O Mbappé sabe que a sua permanência ou saída no verão será decidida pelo Florentino, não pelo técnico. Ao demonstrar apoio público ao presidente no momento em que o técnico estava mais fragilizado, ele garantiu que a conversa mais importante do verão vai continuar com quem realmente manda. Essa jogada de bastidor é mais sofisticada do que qualquer posicionamento tático que o Arbeloa poderia montar para a próxima partida. E rapaziada, o impacto do Mbappé nos companheiros é o elemento mais invisível dessa crise e ao mesmo tempo mais devastador. O Vinícius Júnior, que em qualquer temporada normal estaria entre os favoritos à bola de ouro, foi vaiado pela própria torcida antes da bola rolar no Bernabéu. Um jogador que decide finais de Champions League sendo vaiado na casa no último jogo da temporada. O Bellingham, que em sua primeira temporada foi um dos melhores do mundo, rendeu muito abaixo do esperado durante todo o segundo semestre. O Rodrigo ficou lesionado nos momentos mais importantes. Um time que tem o Mbappé como centro gravitacional de todas as decisões táticas, financeiras e de poder, os outros jogadores de alto nível perdem a clareza de função, perdem liberdade de jogo e perdem a motivação de dar o melhor quando sabem que o sistema não foi construído para que o melhor deles apareça. O Vinícius joga melhor sem o Mbappé. Isso está documentado em jogos e estatísticas. Essa contestação sozinha é o argumento mais forte para qualquer decisão que o Florentino precise tomar no verão. A questão do próximo técnico fica ainda mais complicada depois do que aconteceu na última noite. Mourinho, que está sendo negociado, é o nome que mais se encaixa no perfil necessário para gerenciar um vestiário desse tamanho. Mas mesmo Mourinho vai ter que responder a mesma pergunta que destruiu Ancelotti, Xabi Alonso e Arbeloa. O que fazer quando o Mbappé não concorda com uma decisão técnica? O português tem a personalidade e o histórico para enfrentar esse tipo de situação, mas o Luiz Henrique também tinha, e a situação no PSG ficou insustentável mesmo assim. A diferença é que o Mourinho tem uma relação próxima com o Florentino, e qualquer conflito com o Mbappé vai virar imediatamente uma questão de qual dos lados o presidente vai escolher. Se o Florentino já demonstrou que elogia o Mbappé publicamente no meio de uma crise, a resposta a essa pergunta já existe, e ela não é favorável para nenhum técnico que queira ter autoridade real no clube. O Mbappé disse algo tecnicamente correto no meio de tudo isso, que a primeira parte da temporada foi melhor, que o time tinha identidade e estilo de jogo definido, e que perdeu tudo isso na segunda metade. Só que ao dizer isso publicamente, ele está descrevendo um problema que ele mesmo ajudou a criar. A identidade tática que o Xabi Alonso tentou implementar exigia que o Mbappé exercesse funções coletivas que ele consistentemente se recusou a fazer. A ausência de pressão sem a bola, a falta de sacrifício defensivo, o posicionamento que competia com o espaço natural do Vinícius, todos esses elementos foram identificados pelo próprio Xabi como problemas que não conseguia resolver com o francês no elenco. O time perdeu a identidade na segunda metade da temporada, em parte que o técnico que tentava construir essa identidade foi derrubado. E quem contribuiu para esse processo de derrubada foi o mesmo jogador que agora lamenta a falta de identidade do time. Essa ironia não é pequena. A análise honesta do que acontece se o Mbappé continuar no Real Madrid na próxima temporada é desconfortável, mas necessária. O novo técnico que chegar vai encontrar um jogador que expôs o antecessor em zona mista e declarou publicamente não assistir às coletivas do treinador, que apoiou o presidente enquanto o técnico afundava e que demonstrou em dois clubes diferentes que as regras coletivas valem para todos, menos para ele. Qualquer trabalho que o próximo técnico tentar construir vai ser esse elemento como
variável permanente. E um elemento que você não consegue controlar dentro de um vestiário não é uma variável, é uma ameaça constante ao projeto coletivo. O Real Madrid pode contratar o melhor técnico do mundo, pode fazer as melhores contratações do mercado, pode resolver o problema do substituto do Kroos e reorganizar o meio-campo. Mas enquanto o Mbappé continuar operando com a lógica de que o projeto existe para servir a ele e não ao contrário, o clube vai continuar vivendo de crise em crise, independente de quem estiver no banco. Bom, no fim, o que a noite de quinta-feira no Bernabéu deixou mais claro é que o Real Madrid não tem um problema de resultado, tem um problema de cultura, e a origem desse problema tem nome, sobrenome e 80 milhões de euros de salário por ano. O Mbappé é extraordinário individualmente, os gols existem, o talento existe, a qualidade técnica é inegável, mas o futebol não é um esporte individual, e um jogador que usa a zona mista para atacar o treinador, que declara não assistir às coletivas do técnico, que expõe conversas privadas em público, e que opera como centro de poder paralelo dentro do clube, não é um ativo, é um passivo. O PSG demorou anos para entender isso, e quando finalmente entendeu, ganhou a Champions na temporada seguinte. O Real Madrid tem a chance de aprender com o erro do rival mais rápido do que o PSG aprendeu. A questão é se o Florentino vai ter coragem de tomar a decisão que precisa ser tomada antes que a próxima temporada vire uma repetição desta. Mas e aí, na sua opinião, você acha que o Real Madrid consegue ganhar alguma coisa na próxima temporada com o Mbappé ainda no elenco? E se você fosse o Florentino, venderia o francês no verão ou apostaria mais uma vez nele? Deixa seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar no seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Futebol é paixão, futebol é paixão.